Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael da Yoshida Click. Hoje eu vou estar falando para vocês a diferença entre join e keep, tá? No vídeo passado eu tinha explicado sobre os joins, né? O outer, inner, left e right join, como é que eles funcionam. Aqui o keep ele funciona praticamente da mesma forma que o join, tá? A diferença é que ele mantém a tabela separada, uma tabela de apoio separada, caso você precise estar manipulando esses dados de forma que você tenha que fazer uma contagem mais fácil de uma tabela de apoio separada. Vou estar mostrando aqui como é que funciona. Primeiro, vou estar colocando aqui o keep, né, da tabela dados, é o mesmo que o outer. Ele também aceita os prefixos, né, left, inner, right, tá? Igual o join. Bom, vou estar colocando aqui o keep do dados, é a mesma coisa como se não tivesse ele, né? Mas só para estar mostrando como é que ele funciona. No caso aqui o outer keep ou sem ele vai dar no mesmo, tá? Eu vou estar colocando aqui o nome dessa tabela, apoio. Legal. Ele vai ligar a tabela apoio à tabela de dados, que vai ser carregada primeiro. Vou dar o carregar. Ok, análise. Ó, observe que a contagem aqui já ficou diferente, tá vendo? Na contagem analista, ele tem só 40 informações. Na contagem de país, ele tem 4. E na contagem tipo de empresa, que é a contagem que eu fiz aqui embaixo, ele tem 39. Tá vendo que os números deram diferente quando você usou o keep? Por que isso acontece? Eu vou estar mostrando aqui no gerenciador de dados. Lembra que o owner ele transforma tudo em uma tabelona? Bom, no keep é diferente. No keep, ó, ele deixou as tabelas separadas, está vendo? Ele carregou a tabela dados com 3 campos, ele carregou a tabela apoio com 2 campos e a ligação deles, a associação, é através do campo analista, tá? Aqui não está mostrando porque eu carreguei via script. Aí a ligação fica por conta dos nomes iguais que aparecem no script. Mas é importante saber que ele mantém a carga de dados separados. Aqui, se você ver na análise, a contagem de analistas está dando 40, porque eu fiz uma filtragem do campo que tem na tabela dados. Ou seja, eu só tenho 40 registros de analista na tabela dados. Tá? Se eu vim aqui para vocês verem um exemplo, aqui nos meus registros, eu tenho exatamente 40 registros da tabela de dados. E na tabela de analista, eu tenho exatamente 4 registros. Tá bom? Caso eu queira fazer um filtro, por exemplo, aqui ele está contando 40. Mas se eu selecionar aqui o país de atuação, Alemanha, Brasil, Espanha e França, eu vou estar colocando todos os campos como filtro, tá bom? Está colocando todos os campos como filtro. Viu que a contagem mudou? Eu selecionei todos os campos, mas a contagem aqui mudou para 25. Por quê? Porque a partir desse momento que eu fiz o filtro, ele passa a contar somente os analistas que estão dentro da ligação entre essas duas tabelas. Ou seja, o analista A e o analista B. Os outros analistas, e o analista D. O analista C ele ficou de fora da contagem porque ele não tem país de atuação. Tá bom? Isso aqui é importante observar quando você tem esse tipo de situação, né, com tabelas separadas. Tá? Quando você não está com nenhuma seleção ativa, ele conta tudo da tabela separada. A partir do momento que você faz algum tipo de seleção, ele passa a contar somente as tabelas que
os campos, né, que existem nas tabelas de ligações onde você fez o filtro, tá? E aqui também, tá vendo que país de atuação só tem 4, porque eu estou contando um campo onde o país de atuação está em uma tabela separada. Tá vendo? Aqui tem 4. Eu estou contando de um campo onde o país de atuação está em uma tabela separada. Se eu fizer o filtro aqui, ele também vai para 3. Tá bom? Aí passa a valer a parte de ligação, só que ele não dá o número de registros da tabela dados, e sim o número de registros que existem na tabela separada. O importante quando você usa o keep no lugar do join normal é isso, tá? Saber que você pode fazer contagens da tabela separada. Aí vai ser importante quando você usa as fórmulas de agregação, contagem e soma, você observar de qual tabela está vindo esse campo. Tá? Eu vou estar mostrando só mais um exemplo, que são os prefixos que ele aceita, né? Que é o left, right, dá o editar dados. Vou colocar aqui na tabela keep, right keep. Ou seja, ele vai manter para mim tudo que está na tabela de apoio e eliminar os analistas que não existem na tabela dados. Vou dar o carregar dados, só para vocês verem como é que funciona. Aí vim aqui na parte de análises, 25 e 4. Lembra, aqui eu eliminei o analista C, porque ele não existia na tabela dados. Tá vendo? Não tem mais. E aqui continua 4 porque ele manteve todos os campos, né, de país de atuação da tabela de apoio. Tá certo? Bom, essa foi mais uma dica aí de ligação para ver como é que vocês fazem o ETL, né, a sua carga de dados para os seus painéis. Aqui é importante observar que as tabelas elas ficam separadas, tá, no ClickSense quando você usa o Keep. O Join, lembra, o Join ele une tudo a uma tabelona só. No Keep ele separa as tabelas. Então quando você for fazer a contagem, observa da onde está vindo esse campo, tá? De qual tabela que está vindo esse campo, quando você for fazer uma contagem ou uma soma. Tudo bem? Espero que essa dica aí tenha ajudado vocês, tenha abrido a mente aí para como fazer essas ligações, como fazer esse tipo de montagem de tabela. Eu pessoalmente prefiro o Keep, eu gosto de trabalhar com as tabelas separadas, tá? Mas se você quiser fazer junto, se você necessitar fazer uma tabela fato junto, que nem aquela contagem que dobra o número de B, tá bom? Aí você pode estar usando o Join, fica a seu critério. Tá, tudo bem? Aí nesses casos que você tem a tabela separada, por exemplo, que o analista B ele dobra, né, o número de registros, vou estar colocando aqui o analista B. Se você ver aqui o analista B como tipo de empresa, ele está marcando 13 porque 13 é o número de registros dele, tá? Mas o total da tabela aqui tem 26, tá? Ele está com 13 como Alemanha e 13 como França. Nesses casos aqui da tabela separada, você precisa estar multiplicando os agregadores. Vem aqui em editar, a contagem de analista vezes a contagem do campo de apoio. Por exemplo, país de atuação. Ok? Aí você tem a contagem da multiplicação, 26 registros, que é os 26 registros que aparecem aqui. Se você colocar uma contagem simples, no caso aqui a contagem que é o tipo de empresa, que só tem na tabela dados, o seu total vai dar o total de linhas que tem na tabela dados, que é 13, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês aí com essa dica, galera, explicando um pouco sobre a diferença entre inner e keep. E, bom, muito sucesso a todos, até o próximo vídeo.